Uma boa tarde a você, boa tarde, bom domingo. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, eu tenho vídeos no YouTube e vocês já estão me acompanhando no YouTube. Agora eu resolvi fazer esse vídeo para que vocês tenham uma noção de um nome que eu vou falar para vocês. Olha só, não está escrito na Bíblia a palavra Trindade Santa. Trindade Santa. Mas quando você procura fazer um curso teológico, que nada impede você fazer um curso teológico, você vai aprender sobre várias coisas. Você vai aprender de vários livros da Bíblia, você vai aprender a interpretação da Bíblia, você vai aprender os livros que começaram, quais eram os livros que tinham que ser postos na época que juntava-se em templos os homens que podiam ver quais os livros que entram na Bíblia, quais eram os ocultos, quais que não podia, que podia estar na Bíblia. Você vai aprender sobre várias coisas. Claro que quando você abre sua Bíblia, que você vai ler, meditar, é muito bom. Isso nos dá força, segurança, amparo, Deus falando conosco, até na hora que nós está entendendo do nosso jeito. Ele nos guarda, nos protege, porque Ele é Deus. Ele vela pela palavra para cumprir. Mas quando você tem a teologia, a mente sua abre de uma tal forma que eu quero dizer para você, é necessário ter, nem que seja um curso básico, para que você entenda a criação, o nome dos livros, a história da igreja, a história dos papas, quem eram os nomes bíblicos, por que Jesus ele é chamado filho de Davi. Então você aprende isso e é necessário para você que está dentro da igreja, se é batizado, se não é batizado, se está acompanhando lá os primeiros passos, se está pronto para um batismo. É necessário você ter essa ideia de querer fazer um curso teológico. Eu mando um abraço para todos os teólogos, meus amigos. Eu mando um abraço para todos os pastores, meus amigos, para todos os presbíteros que andam proclamando e ensinando essas regras bíblicas, a teologia. Por que fazer teologia? Teologia é quando você abre a Bíblia, ela não vai estar lá na Bíblia, mas a teologia ela vai dar para você a interpretação. Vamos lá de novo bater na tecla igual eu bato. Você vai ler o Salmo 51 na sua Bíblia e você não vai entender absolutamente nada. Mas quando você tem um curso teológico, você vai entender que o Salmo 51, versículo 10, interpretado, está falando de um homem que se tornou um rei e ele ia para as guerras, ele lutava nas guerras porque ele era um guerreiro, o nome dele é Davi, e ele nesse dia de primavera ele não foi lutar na guerra, ele ficou no seu palácio, ele dormiu, ele ficou lá bebendo, ele ficou um dia tranquilamente sossegado, mas quando ele abre a janela, isso é teologia. A Bíblia não fala sobre isso. Fala sim, mas você tem que interpretar o Salmo 51, versículo 10. Abre a janela e se depara com uma mulher formosa, bonita, linda, e ela era filha de Eliã. Ele não se importou, ele pediu para o servo ir até lá e chamar ela. O homem olhou para ele e disse: tem certeza, Senhor, que é para chamar? Ele disse: chame ela. Chamou ela, conversou com ela.
beijou ela, abraçou ela, deu vinho para ela, teve relação e teve filho. Então o Salmo 51 é para você entender que você lê o Salmo e você não entende, mas se você fizer um curso teológico, você vai aprender. Não vai aprender só sobre os Salmos, todos os Salmos. Salmos são 150 Salmos. Você vai aprender que os Salmos, o nome é cânticos, cânticos, e tem vários cânticos, cântico dos degraus, cânticos de fazer caminhada, que eles iam fazer caminhadas e louvavam o Senhor através dos salmos. Salmos significa cânticos. Você tem que aprender uma coisa: se dentro da sua igreja pudesse cantar os salmos, nós estaríamos certos, mas é que nós não temos a melodia dos salmos, mas os salmos são cânticos, são músicas. Eles usavam nas caminhadas, nas pisadas, para subir nos montes, para enfrentar feras, para enfrentar guerras, para estar diante de um povo ruim, de um povo bárbaro, de um povo sanguinário, mas eles iam com a fé em Deus, com a fé daquele Deus que fez os montes. E tem salmos assim também, o Salmo 91 fala sobre isso, a segurança, a proteção. Então eles iam nas caminhadas e eles iam cantando o livro de Salmos, mas não é isso que eu quero falar. Eu estou falando de teologia. O que eu quero dizer para você é outra coisa. Sabe quando as pessoas têm dúvidas? Pai, Filho, Espírito Santo, que negócio é esse? Sabe quando você de repente está na igreja, dá os primeiros passos, fica lá Pai, Filho, Espírito Santo? Será que tem que batizar no nome do Pai? Será que tem que batizar no nome do Filho? Será que é no nome do Três? Vamos aprender um pouquinho? Então eu quero falar para você hoje, agora aqui, a Trindade Santa. E para falar da Trindade Santa, eu vou começar aqui para que você tenha bastante... Guarde bem o que vai ser falado. Guarde bem o que vai ser dito aqui na leitura, porque você tem que prestar atenção na exposição. A exposição. Você vai prestar atenção na minha dicção, na minha oratória. Eu vou passar para você, para que você tenha certeza de uma oratória boa, de uma dicção maravilhosa. E eu começo assim: os meus vídeos são um pouco longos, mas é nessa hora que você tem que pegar esses vídeos e assistir bastante para que você entenda. Eu tenho vários vídeos. Eu tenho vídeos aí sobre coisas maravilhosas de teologia. Pode buscar aí Luiz Silva aí com ensinos bíblicos. E hoje, no domingo, eu resolvi, porque através da conversa com um irmão aí, não que ele não tenha conhecimento, não vou dizer, tem sim. Quer ter o conhecimento, tem que procurar o conhecimento. Através de um irmão, eu vi e eu falei, eu vou fazer esse vídeo para que quando ele vê, ele vai ver isso aqui, ou para quando a senhora vê, ou quando a criança vê, ou quando o senhor vê esse vídeo, o senhor vai ver, a senhora vai ver e vai falar realmente, até se você tem um curso teológico, você vai dizer é verdade. Sabe por quê? Você bate na tecla, dizer que é verdade. É a mesma coisa você pegar um violão e tocar a nota dó, e milhões de pessoas que tocam a nota dó vai dizer para outra pessoa, essa é a nota dó. A nota ré, a nota fá, a nota si, nota lá, si bemol. Você estudou as notas sobre o teclado, sobre o violão, e alguém estudou, vai falar, verdadeiramente, está certo, é isso. Nós que estudamos, temos que bater palma para aquele que estudou e nos ajuda, não distorcendo assuntos, mas dizendo assim, eu bato palma para você, porque você está falando a coisa verdadeira. Então, sem delongas, Luiz aqui para dizer sobre a Trindade Santa. Vamos lá. A doutrina da Trindade
consiste num dois grandes mistérios da fé cristã. Em suas confissões, Agostinho indaga: quem compreende a Trindade onipotente? E quem não fala dela, ainda que não a compreenda? É rara a pessoa que, ao falar da Santíssima Trindade, saiba o que diz. Contende e discutem, e contudo ninguém contempla essa visão sem ter paz interior. Esse Agostinho que eu li aqui, que eu falei para você, é um dos pais da igreja. Muitas pessoas, muitos pastores seguem ainda o Agostinho, mas também tem um outro aí que muitos pastores gostam de usar essa doutrina dele aqui também. Resumindo aqui abaixo mais um assunto, as Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Isaías 37:16. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta por três pessoas distintas e divinas, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata de três deuses. Os três cooperam unidos e no mesmo propósito, de maneira que no pleno sentido da palavra é um só. O Pai, ele cria o Filho, redime o Espírito, santifica. E no entanto, em cada uma dessas operações, os três são presentes. A Trindade na Bíblia. No Antigo Testamento, alguns dos primeiros pais da igreja e alguns teólogos mais recentes desconsideram o caráter progressivo da revelação e opinaram que a doutrina da Trindade foi revelada completamente no Antigo Testamento. Por outro lado, os socinianos e os arminianos eram de opinião que não há nada dessa doutrina ali. Contudo, tanto esse como aqueles estavam enganados. A Bíblia nunca trata da doutrina da Trindade de maneira abstrata, mas revela a subsistência trinitária em suas várias relações, como uma realidade viva. É esta revelação vai tendo maior clareza na medida que a obra redentora de Deus é revelada mais claramente, como na encarnação do Filho e no derramamento do Espírito. No Antigo Testamento, portanto, encontramos as seguintes passagens indicadoras da doutrina da Trindade. Agora observe bem que tudo que eu fiz do respaldo, que eu estou apresentando para vocês nesse vídeo, que você vai me acompanhar, olha só, agora eu vou apresentar para vocês alguma leitura e alguns versículos e alguns capítulos, tá bom? Olha lá, aquelas passagens em que Deus fala de si mesmo, no plural, Gênesis capítulo 1, 26, 11, versículo 7, que indica distinções pessoais em Deus, embora não surgir uma triplicidade, mas apenas uma pluralidade de pessoas. Mais abaixo, as passagens que se referem ao anjo do Senhor, que por um lado
é identificado como Jeová, e por outro, distingue-se desse jeito, ó, distingue-se dele. Gênesis 16, versículo 7, 13, 18, versículo 1, 21 de Gênesis, 19, 1, 28 também de Gênesis, Malaquias, capítulo 3 e versículo 1. Mais abaixo, passagem que a palavra e a sabedoria de Deus são personificadas. 33, 4, 6. Quando está escrito em Provérbios 8, versículo 12, 31. Agora os textos diz assim, ó, textos nos quais Deus fala e menciona o Espírito e o Messias, ou quem fala é o Messias que menciona Deus e o Espírito. Isaías 48, versículo 16, 61 de Isaías, versículo 1, 63, versículo 9 e 10. Olha, pessoal, vamos até o Novo Testamento rapidinho. O Novo Testamento traz consigo uma revelação mais clara das distinções da divindade. Se no Antigo Testamento Deus é apresentado como o Redentor e Salvador de seu povo, Jó 19, 25, Salmos 19, 14, Isaías 41, 14, Jeremias 14, versículo 3. No Novo Testamento, o Filho de Deus distingue-se nessa capacidade. Mateus capítulo 1, 21, Lucas capítulo 1, 76, 79, João capítulo 4, 42, etc. No Antigo Testamento, é Deus que habita em Israel e nos corações dos que o temem. Salmo 74, versículo 2, Salmo 135, 21, Isaías 8, 18, Ezequiel 43, versículo 7, 9. Já no Novo Testamento, é o Espírito Santo que habita na igreja. Atos capítulo 2, versículo 4, Romanos 8, versículo 9, 11, 1 Coríntios 3, 16, Gálatas 4, 6, Efésios 2, 22. Preste bastante atenção nesse vídeo. Vemos o Pai se dirigindo ao Filho, Marcos capítulo 1, 11, Lucas 3, 22, o Filho comunicando-se com o Pai, Mateus 11, 25, João 11, 41, e o Espírito Santo orando a Deus nos corações dos crentes. Olha só, Romanos 8, 26. Agora preste bastante atenção agora. No batismo do Filho, o Pai fala e o Espírito Santo desce na forma de pomba. Mateus 3, 16, 17. Na grande comissão, Jesus menciona as três pessoas em igualdade de autoridade. O que eu falei para o irmão Elias, que eu estava conversando com ele, é a autoridade, Elias. Mencionando as três pessoas de igualdade e autoridade, em Mateus 28, 19. E também observamos o mesmo princípio em outras passagens. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 6. 6 também, 6. Então 1 Coríntios 12, 4, 6. 2 Coríntios 13, 13. Daí você coloca 1 Pedro e versículo 2. Ok? Para não ficar muito grande, daqui a pouco eu volto e nós vamos falar as distinções entre o Pai
o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida.